Olá, alunos e professores do quarto ano. Eu sou a professora Didi, Maria Disse, de História, e hoje nós estamos aqui para mais uma aula com vocês, dando continuidade aos nossos assuntos aí que a gente trabalhou em aulas anteriores. Bom, o nosso tema hoje vai ser o mundo em expansão. Claro que não dá para a gente falar tudo, mas eu fiz um apanhado, dentro de determinado tema, tá? Da habilidade 6, como você está vendo aqui, a gente vai trabalhar a habilidade 6 e 7 do nosso currículo Referência Minas Gerais, com a unidade temática Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas, do nosso currículo da BNCC, e com vários objetos de conhecimento aqui, para falar um pouquinho de cada um deles. Bom, no início do comércio, eu vou fazer um contexto histórico aqui, para você entender como que esse comércio se deu lá, no passado, tá? E como que ele foi desenvolvendo, na nossa atualidade. A origem da agricultura, tá certo? De subsistência, que é aquela agricultura onde, o homem planta somente para o seu sustento e da sua família, e da criação de animais, ocorreram há mais de 6.000 anos atrás, lá no período paleolítico, que a gente também já trabalhou esse tema aí, lá dentro da nossa pré-história. Bom, o desenvolvimento da agricultura, então, ela possibilitou, aos trabalhadores desenvolver uma atividade especializada, como, por exemplo, os artesãos fabricavam tecidos, objetos de cerâmica, cestos, armas e outras coisas. E isso a gente vai estar vendo no decorrer da aula, que isso servia para quê? Para fazer o comércio nas trocas. Bom, a necessidade, então, de acompanhar o desenvolvimento, dessas plantas levou os grupos humanos a ficar mais tempo no lugar. Então, eles deixaram, de serem nômades, que eles não tinham moradia fixa, para serem sedentários, ou seja, eles se fixaram num determinado local em busca ali da sua sobrevivência. Bom, os primeiros grandes grupos familiares, normalmente eles ocuparam, onde? Nas beiras dos rios. Isso por quê? Porque esse rio dava para eles, a água que seria para as plantações e também, claro, que, para abastecer, além do campo, abastecer a população e o gado que eles criaram ali, os animais que eles criaram. Nós já estudamos isso lá atrás, que as civilizações lá do Nilo, no Egito, na Mesopotâmia, todas elas foram feitas à beira de rios. O desenvolvimento da agricultura, então, levou realmente esses humanos a se fixarem em um determinado local. E isso, então, fez com que esses grupos, começassem a formar aldeias. E essas aldeias, então, reuniam várias famílias ali em determinado local, que é onde depois vai dar origem ao comércio e às cidades. À medida que as técnicas agrícolas aperfeiçoaram, a produção aumentou. Se essa produção aumentou, então, gerou mais alimentação do que necessitava ali para aquele grupo. Isso a gente chama de quê? De excedente. Já estava começando a sobrar. Tá? Desse modo, então, os animais criados à agricultura já podia ser trocada, com outros grupos, com aquele alimento, com aquele animal que eu não tinha lá naquele lugar, onde eu estava. Começa-se então aí, a produção de quê? Das trocas. Realmente o comércio começa a ser feito aqui à base das trocas. A gente fala que nesse momento as trocas eram diretas. Por quê? Porque nesse período, eu pegava uma mercadoria que eu tinha e ia lá e trocava, com outra pessoa por uma que eu não tinha. Isso, então, a cada mercadoria era a moeda de troca da época. Essas trocas, então, evitavam o quê, gente? O desperdício, porque se eu estava produzindo a mais, para eu não jogar fora, não desperdiçar, eu trocava com alguém para estar diversificando a minha alimentação. E claro que aí a vida do ser humano começou também a melhorar muito, inclusive com o quantitativo de anos vividos. Bom, a maior oferta de alimentos, então, possibilitou a melhoria das condições de vida, que eu acabei de colocar, e eles, então, foram crescendo, populacionalmente, e a população, então, foi aumentando gradativamente. O aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola que já começou a ser voltada para o comércio.
E nesse período eles usaram, né, as ferramentas já mais tecnológicas, lá no período neolítico, já foi da pedra polida, não é isso? Eles usavam também utensílios de cerâmica, já conseguiam fazer vestimentas e eles faziam esses objetos já pensando na questão das trocas, né? O que eu produzia, eu trocaria com outra pessoa numa coisa lá, num objeto que eu não possuía. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma determinada tarefa, tá? Assim, então, nós tivemos naquele momento já o que a gente chama de especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros faziam, né? Se dedicavam a produzir outras coisas artesanalmente, como os tecidos, né? E a cuidar dos animais. Aos poucos, os grandes grupos, né, passaram a estabelecer diferentes valores para cada produto e tempo de trabalho, né? Porque eu vou plantar, eu vou gastar no mínimo 6 meses, desde eu preparar a terra até eu estar colhendo aquele produto, eu vou levar um tempo. Então, na verdade, essas trocas começaram a se estabelecer por tempo gasto na produção daquilo que eu me propunha a fazer, tá? Bom, um agricultor, por exemplo, que ele arava, semeava e irrigava, né, a terra, depois de alguns meses que ele ia colher. Uma artesã, para ela fazer um sapato naquela época, ela precisava, né, de ter o couro do animal, esse couro precisava ser lavado, ser curtido, ela tinha que costurar, que cortar, né, claro, e para fazer um par de sapato levava também um bom tempo. Eu trouxe aqui um modelo de sapato feito aqui há aproximadamente 5.500 anos atrás, tá? De acordo com essa ideia, então, de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador, ele precisaria, gente, isso aqui é uma curiosidade, né? Ele precisaria oferecer três aves, né, que ele caçou, para receber em troca um fardo de trigo. Isso por quê? Porque o trigo, ele levava em média 6 meses para estar sendo produzido, enquanto que a ave, de repente, ele ia lá, num só dia, ele conseguia caçar essas 3 aves. Uma outra comparação aqui, né, 4 cestos de peixes, tá? Poderiam corresponder a um par de sapato que essa artesã também construiu, tá? Que ela fez lá e gastou um bom tempo para fazer. Mas mesmo assim, ainda havia, né, a troca direta de um produto pelo outro. Isso quer dizer o quê? Eu trocava um par de sapato por um cesto de peixe, né, ou por um fardo de trigo, tá? Essas trocas diretas aqui, elas levaram um bom tempo para serem, né, para não existirem mais, tá? Aí, bom, começando aqui com o surgimento da moeda. Só que a moeda lá naquela época, ela não era, não é isso? Uma moeda como a gente conheceu lá, as moedas lá na antiguidade, e como a gente conhece agora, não. Lá no início, para facilitar essas trocas, eles começaram a usar um produto como símbolo de equivalência de valores entre esses produtos. E um desses produtos, né, que eles arrumaram lá na época foi a semente do trigo. Isso por quê? Porque lá na região que eles moravam, não é isso? Essa semente de trigo, ela era natural, ela tinha grande quantidade na natureza e também eram fáceis de transportar, porque vocês imaginam, né, o grãozinho de trigo pequenininho, como mostra aqui uma mão, né, ali tem vários, né, grãos de trigo, então a moeda deles começou dessa forma, tá? Essas sementes, então, ela dada como se fosse a moeda lá da época, tá? O comércio, então, ficou mais fácil, né, quando eles começaram a usar essa semente, ele ficou mais dinâmico e com o passar do tempo, as trocas comerciais deixaram de ser diretas, ok? Porque aí agora eu só faria, né, trocas usando uma moeda, que no caso lá no início foi essa semente do trigo, tá? Bom, o comércio lá nas primeiras cidades, ele já começa com o aparecimento, né, do dinheiro, que facilitou muito essas trocas, né, principalmente naquelas vendas mais complexas.
Eu trouxe aqui uma moeda fenícia, né, de aproximadamente 2.000 anos lá atrás. Era uma moeda que era muito pesada, porque eles cunhavam ou era em prata ou em ouro. Aqui uma moeda de prata. Nessas primeiras cidades, então, a atividade comercial acontecia em lugares públicos, que futuramente receberam um nome ali de mercado. E é uma coisa que a gente conhece muito, porque toda cidade, quase pelo menos 100% das nossas cidades brasileiras, possui um mercado onde a gente, né, vai lá para fazer comércio, comprar ou vender alguma coisa. Há mais de 2.000 anos, então, os produtos começaram a ser trocados por moedas. A princípio, as moedas eram utilizadas principalmente para pagar taxas e multas. Então, elas ainda não eram aquela coisa definitiva no comércio, tá? Mas era usada muito pelos governos para estar cobrando impostos da população. Com o tempo, passaram então a serem usadas para aquisição de produtos. A utilização de moedas, né, na compra e venda de produtos contribuiu então para que a gente passasse para uma nova etapa da atividade comercial. O dinheiro, então, passou a ser um dos principais elementos das transações comerciais, né, da época. E a gente sabe que isso é válido até hoje na nossa atualidade. Uma curiosidade aqui que eu trouxe para você, né, são as primeiras séries de papel moeda. O que é papel moeda? É um pedaço de papel mesmo, onde eles vão imprimir as notas. Não é isso que a gente tem a Casa da Moeda que faz isso aqui no Brasil. Data de mais de 1.000 anos e ela foi feita pela primeira vez lá na região onde é a China atual. A partir do século XIX, nós aqui no Brasil tivemos um crescimento econômico muito grande e aí, então, exigiu, né, claro que a distribuição de mais dinheiro. Como a gente usava aqui só moedas, eles tiveram que arrumar uma outra forma. Por isso, então, que foi impresso as notas em papel, porque ficava muito mais fácil de carregar grande quantidade de dinheiro, né, em papel do que em moedas de prata ou de ouro, como eram feitas. Bom, começando aqui com as rotas comerciais, né, que foi onde que foi dando origem a esse comércio, né, para ir de região para região, as trocas comerciais, então, elas tiveram diversos caminhos até chegar ao consumidor. Nós sabemos muito bem disso, que a gente consome coisa aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, que vem lá do norte de Minas, por exemplo, as frutas, tem muitas coisas que elas andam de um local para outro, não é isso? Então, até que elas chegam, né, no local onde a gente vai consumir, hoje a gente vai lá comprar para serem consumidas. Esses caminhos são muito diferentes em épocas diferentes e eles são conhecidos, então, como rotas comerciais, tá? Essas rotas comerciais nas cidades, elas, primeiramente, elas chegavam nesses mercados ou via terrestre, que era feito no lombo de animais, ou pelo próprio ser humano carregando isso na mão, a pé, tá? E depois, outra forma também, eram as fluviais, mas lá naquela época eram simplesmente em cima de embarcações de pequeno porte. Atualmente, os produtos vendidos no comércio utilizam, né, várias rotas, entre elas, né, as estradas, a via terrestre, as ferrovias, as ruas, as avenidas. Outros utilizam as rotas fluviais por grandes ou pequenos rios, né, e elas podem ser marítimas e também pelos mares aqui, né, nessa transação fluvial. E há também aqueles, né, que a gente sabe que são a aérea, né, são os aviões de carga também que transportam muita coisa, principalmente para a gente fazer, né, a exportação ou importação de produtos. Com o avanço das tecnologias, não é isso? Os meios de comunicação, aqui eu diria com os avanços das tecnologias e do comércio, que aqui a gente começa até a trabalhar uma outra habilidade, os meios de comunicação se desenvolveram muito e se diversificaram muito rapidamente. Contudo, vale destacar, tá, que mesmo antes, né, de toda essa modernidade que a gente conhece hoje, já existiam outros meios de comunicação que a gente também já estudou aqui, que são, por exemplo, as pinturas rupestres lá na pré-história e no Paleolítico, as tradições orais e escritas, né, que a gente também já falou sobre isso aqui em aulas anteriores, e entre outras formas de se comunicar. O telégrafo é dado, né, no mundo, que foi inventado por Samuel Morse em 1835, que ele foi a primeira invenção com uma tecnologia mais avançada
para a gente estar se comunicando a longa distância? Existem dois tipos de meios de comunicação, o individual e o social. O individual, a própria palavra já fala, eu consigo estar me comunicando individualmente com outra pessoa. E existem várias formas de eu estar fazendo isso. Por telefone, por carta, por e-mail, por WhatsApp, né? Quando eu não estou num grupo, eu e outra pessoa, a gente se comunica individualmente. E existe a forma da comunicação social, que é aquela comunicação de massa. Essa comunicação de massa, gente, ela, né, eu falo e escuto ao mesmo tempo, né, reportagens, notícias que tem milhões de pessoas ao mesmo tempo fazendo isso. Aí eu diria que quais são as formas de eu estar fazendo isso? O rádio, o cinema, a televisão, o jornal, a internet, né, e tem outras coisas mais também aqui que a gente pode estar se comunicando em massa. Bom, as facilidades atuais, gente, né, que traz para nós essa questão da comunicação, ela é muito séria, né, porque hoje a gente comunica globalmente, né, a todo instante. Eu estou aqui no Brasil agora, se eu quiser falar com o meu sobrinho que está lá na Austrália, né, eu pego o meu telefone, né, digito aqui um WhatsApp, né, o número dele, vou lá, eu converso com ele, dou todas as notícias das coisas que estão acontecendo aqui, né, e falo mais, eu posso, né, falar com alguém que está lá no Japão, tem várias coisas que a gente faz, né, hoje com a nossa questão da comunicação, das tecnologias tão avançadas como elas estão. Só que aqui tem um grave problema, né, que eu preciso muito falar, né, isso aqui para vocês, que são a questão das notícias falsas, né, que são as chamadas fake news, que pode muito prejudicar a gente, né? Porque uma fake news, né, dependendo de como ela é postada, ela é colocada num grupo de WhatsApp, não é isso? Ela simplesmente assim, ela dissemina em questão de segundos, de minutos, né? Coisas falsas que podem muito prejudicar as pessoas. Então a gente precisa, né? Você que está aí, né, na pré-adolescência, você tem que conscientizar disso e conscientizar a sua família também, que a gente tem que ter muito cuidado e saber realmente filtrar, né, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu recebo de alguém do grupo, né, de alguma pessoa que é meu amigo nessas redes sociais, tá? E aí, então, eu falo mais com vocês, né? Eu trouxe aqui um diagrama, né, que é um diagrama de como eu estar fazendo para identificar essas notícias falsas. Nós, nas próximas aulas, a gente vai estar continuando esse tema, tá? Mas eu gostaria muito que você, né, aí assista essa aula, volte lá nesse slide, tá? E procure, né, identificar aqui, ó, procurar saber como que eu faço para identificar uma fake news, não é isso? Ou uma notícia falsa que está correndo, né, pelo país. E agora, nessas eleições, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são muitas e muitas notícias que podem, né, prejudicar as pessoas. Uma aqui, ó, considere sempre a fonte que você recebe, leia mais sobre o que você está recebendo, né, pesquisando aí na internet, em fontes, né, verídicas, né, em fontes certas. Verifique o autor dessa informação. Busque fontes de apoio, verifique a data que essa mensagem ou essa informação foi dada. Isso é uma piada, né? Que tem gente que pensa, né, que tá fazendo uma brincadeira com fulano, eu não vou prejudicar ele, mas você pode prejudicar sim. E é preconceito? Será que eu estou sendo preconceituosa com alguém que mandou uma piadinha boba para mim, eu achei graça, mas depois aí eu vou e dissemino isso? Aí, então, se você, né, não está sabendo fazer isso sozinho, consulte, não é isso? Um especialista, né, que pode ser o seu próprio pai, sua mãe, seu professor, né, uma pessoa que você confia, para de fato você estar, né, não prejudicando ninguém e não estar disseminando fake news dentro dessa grande tecnologia que a gente tem hoje, que é muito bacana, mas que pode ser prejudicial. Bom, a nossa aula, então, chega ao fim. Eu deixo para vocês aqui, né, uma imagem de uma grande invenção, que foi o telefone, e realmente, né, que mudou todo o rumo da nossa história na questão da comunicação à distância. Até breve, um grande abraço.